Comentário, obra-chave para a Teosofia, de Sra. Helena Petrovna Blavatsky, página 89 até a página 91. Início da página 92, acaba. Distinção entre alma e espírito. Esse trecho ele será melhor compreendido por quem acompanhou os dois áudios anteriores e que estão disponíveis no YouTube, na página do grupo Filaleteus, né? Procurar Filaleteus no YouTube, lá acha o canal. Comentários da obra-chave para a Teosofia. Tem uma tabela que eu coloquei no vídeo lá, que é a tabela da página 88 do livro, que é importante para a gente entender, então, o que eu vou falar agora. Nessa parte de distinção entre alma e espírito, é importante entender, conforme mostrado na tabela da página anterior, que para Blavatsky há três definições de alma. Né? A alma animal é o que a literatura teosófica também chama de personalidade, que seria, né, o nosso corpo dos desejos, ou corpo astral, junto do corpo físico, do pretérico, corpo prânico. E, depende de alguns autores, né, o mental inferior. Embora Blavatsky não faça essa divisão entre mental superior e inferior, ela apresenta como um veículo só, de duplo aspecto. Então, é importante entender que há essa alma animal, que seria o eu mortal do ser humano. Seria a nossa parte que morre entre uma encarnação e outra. Essa alma animal, é importante a gente entender do que ela é composta. Né? Ela é, basicamente, elas são tendências, vícios de comportamento, hábitos aprendidos, memória, questões que, inclusive, mudam ao longo da própria vida. Essa nossa personalidade, né, a gente quase não precisa nem reencarnar para ela morrer, porque na verdade ela vai mudando ao longo da própria vida. Porque como ela não é a individualidade, ela não é uma coisa só, uma coisa coesa, ela é um conjunto de comportamentos que definem a nossa persona, a máscara que usamos aqui no teatro da vida humana. E ela é totalmente mutável. Ela vai se modificando. Nós mudamos os nossos hábitos, nós teremos novas memórias, algumas a gente perde, ou mesmo aquelas que a gente mantém, a nossa própria mente vai enfeitando elas, né? Os acontecimentos nunca são exatamente da maneira como a gente lembra. Então ela é totalmente mutável. Por isso que nós dizemos que ela é mortal, porque ela deixa de existir. E entre uma encarnação e outra, segundo a literatura teosófica, todos esses veículos inferiores, quaternário inferior, como é chamado, tanto o corpo dos desejos, corpo astral, do pretérico, o corpo físico, obviamente, todos esses veículos são abandonados pela alma humana ou o ego reencarnante. É importante salientar que a definição de ego na psicologia e na literatura teosófica, principalmente da parte de Blavatsky, é diferente. Tá? Então não é o que o Freud chama de ego. O que a Blavatsky chama de ego seria a alma humana, ou humanas, né? A nossa mente com seu duplo aspecto inferior e superior. Ou também chamado de o peregrino, ou seja, a consciência, né, ou o corpo causal, ali também estaria o corpo causal, né, o responsável pelos registros kármicos, que vai absorvendo as nossas experiências, modelando as nossas vidas futuras. Esse princípio seria o que sobrevive, seria essa parte que sobrevive, né, seria justamente o nosso ser humano. E teria a mônada, na definição de Blavatsky, que seria Atma e Budi, poderia ser chamado então de alma espiritual ou espírito. Embora eu entendo melhor que Atma seria o espírito, e esse espírito já seria uno com tudo. Né? Em Atma, nós não temos nenhum veículo, nenhum corpo, nem nada. Né? Já é uno. Poderia chamar Atma de Deus, para mim estaria correto. Né? E sendo Budi o seu veículo de manifestação. Aí sim uma alma espiritual, ou a mônada, né, como define a filosofia de Platão também, né, usa esse termo. Tá? Então, tem essa distinção entre alma mortal, ou personalidade, alma humana, ou o peregrino, né, aquele que reencarna, manas, o ego superior, e
o espírito, né, imaculado lá, ou a alma espiritual, ou a mônada. Então teria essa divisão entre eles. Ainda nesse capítulo, anteriormente, 2 áudios atrás, eu até comentei, então que a Blavatsky diz que essa alma humana, o peregrino, ele conquista sua imortalidade, né? Conforme, se ele foca a atenção naquilo que é imperecível, no seu princípio superior, em Budi, ele se torna imortal, acaba se fundindo com ele. E se ele estiver muito focado na personalidade, naquilo que morre, na alma animal, alma mortal, ele morre junto com ela. Mas aqui, para nos tranquilizar, a Blavatsky afirma que esse caso, né, do aniquilamento da consciência pessoal é um caso raro e excepcional. Né? Então, que a regra geral é que a personalidade, ao longo do processo de reencarnação, né, de muitas eras, é muito longo esse processo, a alma humana se torne realmente imortal, conquiste a sua imortalidade. Em raros casos, isso não acontece e há daí a aniquilação do ego pessoal, o que acarreta que aquela mônada terá que, até onde eu entendo, terá que reiniciar todo o seu processo evolutivo, desde lá do reino mineral, vegetal, tudo de novo, né? Tem que reiniciar o sistema ali. Outra questão que é colocada, então, rejeita, né, o conceito da ressurreição da carne, como apresentam algumas vertentes cristãs da atualidade, né? Então isso é totalmente rejeitado. E ela fala aqui do fenômeno espírita que ocorria na época, que era a questão das materializações, né? Espírito materializado. Se a gente pesquisar daquela época ali, século XIX, tem várias sessões espíritas, principalmente nos Estados Unidos, que tinham, né, a questão de materializações. Muitas eram falsas, inclusive, né? Tem o grande escapista, o grande Aldini, desmascarou vários espíritas da época, que eram na verdade, ilusionistas, que usavam a onda do espiritismo, né, para ganhar dinheiro, né? Então ela diz que aquele espírito materializado, quando real, né, quando é realmente, quando não é um truque de ilusionismo, ele nega então que seria essa alma imortal do ser humano, né, o que a literatura teosófica afirma, que esses fenômenos seriam provocados por esses veículos inferiores abandonados pela alma imortal. Porque nós morremos também lá no plano astral, né, ou no cama louca, e, e ficaria, né, um cadáver ali astral, e como esse mundo, ou plano, né, plano astral, mundo astral, ele seria de natureza plástica, de um plano sutil, né, natureza mais sutil, esse cadáver que fica ali, ele pode ser reanimado por médiums, ou por feiticeiros, né? E daí sim pode se manifestar em sessões. Seria tipo um morto-vivo, um zumbi astral. Mas ele traz, né? Na época havia muito sessão espírita. Hoje isso não é comum, né? Ao menos eu nunca presenciei. Mas havia muita sessão espírita, então, que se chamava lá o falecido, até para descobrir onde é que o falecido guardou o dinheiro, sei lá, ou só para falar com a pessoa de novo. E se manifestava, então, esse cadáver astral, muitas vezes materializado, né? Nem era se manifestando no médium, mas usando a energia do médium para criar uma forma que podia, inclusive, ser tocada, fotografada. Só que esse cadáver ele traz memórias da vida que se encerrou, né? Então ele tem ali resquícios do mental inferior. Então ele tem memórias, o que pode enganar as pessoas presentes. Então essa é uma questão importante. Muitas vezes parece realmente que é a pessoa, porque ela tem as memórias, ela lembra, não tudo, né? Mas tem algumas recordações. É um cérebro em deteriorização, né? Tá se decompondo ali também, como se fosse um cadáver, mas ainda carrega algumas memórias. Seria isso, né? O capítulo ainda traz algumas definições bem técnicas, mas eu tentei resumir e simplificar o máximo, mas, né, não isentando o buscador de realizar a leitura da obra. Em breve, então, irei comentar o próximo trecho complementando tudo isso, focado nos ensinamentos gregos. E daí será o último trecho desse capítulo 6. Um abraço.